Buenas, galera, ligada no canal da poesia. Cheguei aí com um autor que eu adoro. Ó o cafezinho. Olavo Bilac. É um poeta sensacional que eu amo de paixão. Então vamos falar sério de Olavo Bilac e vamos começar aí a análise literária. Gente, essa música é pra acalentar aí os corações. Eu amo essa música e eu amo Olavo Bilac, inclusive. Vamos falar sério aí de Olavo Bilac. Olavo Bilac, galera, é um autor que eu gosto muito, porque ele tem uma forma peculiar de escrever, e ele escreveu aí diversas obras, diversos livros aí no contexto poético, né? Primeiramente, como característica dele, a gente pode percebam que ele enalteceu a mulher, a feminilidade da mulher, a sensualidade feminina, em algumas poesias, apesar de ser um poeta parnasiano aí, algumas poesias românticas sobre a beleza da alma, que advém de dentro e não só de dentro, mas esteticamente feminino da mulher aí. E ele também dialogou aí com o passado histórico do Brasil e escreveu aí também muitas poesias que mexem com o consciente, com o subconsciente da pessoa. E eu gosto muito, porque são poesias realmente de uma atenção específica, de uma análise específica. Dos livros dele, galera, os mais famosos e mais conhecidos, nós temos Via Láctea, Sarças de Fogo, Tardes, O Caçador de Esmeraldas, Alma Inquieta e As Viagens. Não dá para ler tudo para vocês, portanto eu selecionei aí algumas prediletas, mas fica aí minha indicação de algumas aí que eu mais gosto de Olavo Bilac, tá legal? O livro é esse daqui, né? Poesias Olavo Bilac. E eu vou começar com vocês com uma poesia que é bem famosa dele, eu acho que todo mundo conhece aí, se não conhece, ao menos um trecho dela já ouviu falar aí, que é um trecho de Via Láctea. Muitas pessoas erroneamente pensam o quê? Que essa poesia é o título Via Láctea inteira, e na verdade não, Via Láctea é uma poesia grande, de várias estrofes aí, enumeradas com algarismos romanos aí, mas Via Láctea, esse trecho de Via Láctea que é bastante conhecido aí dele, e muita gente curte, muita gente compartilha, muita gente adora. Eu vou ler para vocês aí. O trecho de Via Láctea, aonde ele faz aí um esboço do universo de ideias com uma inspiração poética. Ora direis ouvir estrelas, certo? Perdeste o senso? Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto, e conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálido aberto, cintila. E ao vir do sol saudoso e em pranto, indas procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Realmente essa parte mais conhecida aí do final, pois só quem ama, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. É um trecho famosíssimo aí de Olavo Bilac, de Via Láctea, da obra Via Láctea. Eu separei para vocês um trecho aqui, que na verdade é uma poesia, né, da obra de Alma Inquieta. Em Alma Inquieta, galera, é muito interessante porque, não digo todas, mas a maioria das poesias de Alma Inquieta, né, do livro Alma Inquieta, de Olavo Bilac, ele faz uma indagação sobre os sentimentos, sobre a sentimentalidade e sobre o que causa a sentimentalidade nas pessoas, até onde vai os percalços aí do sentir, e se as pessoas realmente devem revelar completamente, né, o que sentem às outras pessoas, ou devem ter uma certa ponderação aí. Então ele começa a fazer uma análise
a partir do pensamento, das ideias realmente acerca do que sentimos, os sentimentos, a sentimentalidade, e a partir daí ele vai mesclando o que deixa de ser esboçado pelo coração por algum momento, algum sentimento, o que deixou de ser esboçado, ou que deixou de ser dito, ou que deveria ter sido dito e não foi dito. Então ele começa a fazer uma análise que para mim parte um pouco da premissa do subconsciente para o consciente mesmo, porque depois de ler assim a obra de Alma Inquieta, a gente fica completamente divagando aí por essas indagações aí do poder, do falar, do calar, do querer, né? Então eu vou ler para vocês aí um trecho de Alma Inquieta de Olavo Bilac. Ah, quem há de exprimir alma impotente e escrava, o que a boca não diz, o que a mão não escreve. Ardes, sangras, pregada a tua cruz, e em breve olhas, desfeito em lodo, o que te deslumbrava. O pensamento ferve e é um turbilhão que lava. A forma fria e espessa é um sepulcro de neve, e a palavra pesada abafa a ideia leve. Que perfume clarão refulgia e voava. Quem o molde achará para a expressão de tudo? Ai, quem há de dizer as ânsias infinitas do sonho e o céu que foge à mão que se levanta? E a ira muda, e o asco mudo, e o desespero mudo, e as palavras de fé que nunca foram ditas, e as confissões de amor que morrem na garganta. Realmente esse trecho de Alma Inquieta é um trecho que realmente mexe, pelo menos mexeu muito comigo, mexe muito com o leitor. Por quê? Vamos pensar por que mexe muito. Porque ele começa falando em Alma Inquieta, né, nesse trecho da obra de Alma Inquieta, o Olavo Bilac, né, o poeta, ele enfoca indagações importantes da vida. Porque se você for pensar, se a gente for pensar, o que a boca não diz, né? O que a boca não diz? Para mim pode ser bem diferente do que é para você, do que depende muito, isso é muito subjetivo e vaga muito de pessoa para pessoa. Mas o que a boca não diz é aquilo que por medo ou por medo de ser sincero demasiadamente, nós deixamos de dizer para as pessoas que amamos, para não magoar as pessoas, a boca deixa de dizer muitas coisas. E por um outro lado, tem uma dicotomia aí, uma dualidade muito forte, porque aquilo às vezes que a boca deixa de dizer era realmente o mais importante que teria que ter sido dito e causa aí um remorso, um certo teor aí de arrependimento. Então o que a boca não diz e o que não se escreve, né? A gente tem que ter cuidado um pouco com o que a gente escreve, porque escrever é o sentimento transposto realmente para o papel, né? São as palavras aí que a boca não diz, às vezes, que vão vaguear aí pela escrita e pelo papel. Então, o que a boca não diz e o que realmente deixou de ser escrito. É uma pergunta muito pessoal, é uma pergunta que vai muito do íntimo de cada um. Então, ele deixa essa indagação poética. E aí? O que a boca de vocês não diz? O que vocês já deixaram de dizer para alguém? O que não se escreve ou não deve ser dito ou deixou de ser dito e por isso causou um certo remorso e deveria ter sido dito, né? Aí ele já começa, ó o cafezinho. Ele já começa com essas indagações filosóficas que mexem realmente com o pensamento e com o coração e com a alma de quem lê, com a alma da gente aí, né? E uma outra parte dessa poesia que ele enfoca aqui é justamente quando ele fala: a palavra pesada abafa a ideia leve. Aí já é uma outra indagação. A palavra pesada, quer dizer, é aquilo que você
evita de falar, ou muitas vezes no ímpeto da coisa, no fervor das ideias, no fervor do sentimento e da paixão e da emoção, a pessoa acaba se expressando e realmente será mesmo que a palavra pesada abafa a ideia leve? Então, a gente tem que pensar num sentido muito mais amplo aí, né? O que são aí, para nós, as ideias leves? Em contraposição, o que vem a ser aí as palavras pesadas em contraposição com as ideias leves. Então, o que acontece? Ele não faz uma afirmação, ele faz uma opção de significados aí. Quando ele fala a palavra pesada abafa a ideia leve, ele está fazendo uma exclamação, mas ao mesmo tempo chega a ser aí uma incógnita, uma indagação. Será mesmo que as palavras mais suaves, elas são abafadas pelas palavras pesadas? Eu acho que tem um pouco de verdade aí, porque toda palavra pesada, dependendo do peso de uma palavra, com certeza pode abafar não só um bocado, mas totalmente aí as palavras leves, de cunho leve, né? E aquilo que muitas vezes é filtrado na vida da gente. O que você filtra? Filtrado no sentido, pode ser hipotético, de memória afetiva, pode ser no sentido hipotético, partindo do hipotético para o real, o que você filtra no seu dia a dia, o que nós filtramos aí, no sentido de deixar mais leve, menos pesado e menos rude com as pessoas que convivemos aí, com os amores. E partindo aí de uma filosofia mais vasta, mais ampla, no sentido de divagação poética realmente, o que vale a pena você filtrar realmente e o que vale a pena você abrir a boca aí e escrever aí e falar aí nua, as palavras nuas e cruas realmente, rústicas e até mesmo duras aí pelas pessoas, para quem amamos aí. Então é uma coisa que vaga muito numa balança de bem e do mal, e numa balança de saber medir realmente e de comedir o sentido da vida, o sentido da paixão, do amor, das ilusões, aí, porque tudo que perde, tudo que se perde aí na medida que é desmedido, às vezes o poeta, né, principalmente os poetas românticos, eles são aí enfatuados de uma coisa desmedida aí, né? Mas que no nosso cotidiano, na nossa vida, a gente tem que ter um pouco de bom senso, de saber aí, eu diria que medir as doses do que é dito e do que deixa de ser dito aí para as pessoas. E além aí dessa questão do bem e do mal, de polir, de polimento, né? De polir a sinceridade. Ou seja, a gente tem que encontrar um caminho, ele enseja bem nessa poesia, encontre o caminho da sinceridade. Não esconda a sinceridade de ninguém, mas faça com que ela seja polida, para não magoar as pessoas. Ou seja, não é ocultar a vontade, os desejos de realmente ser sincero, mas é polir a sinceridade de uma forma que ela não fique escondida de maneira alguma, que seja realmente latente, sincero e duro aí, mas que seja aí, apesar de sincero, de uma maneira educada, de uma maneira polida, de uma maneira versada. Existem várias formas de você falar as coisas para alguém, de você falar com a pessoa, fazendo uma análise aí, fugindo um pouco do romantismo, quando as pessoas esboçam, eu vou fazer uma crítica construtiva. Tá legal, mas a crítica construtiva você tem que exatamente embasar o porquê daquela crítica e realmente se é construtiva ou não. Se é uma coisa que vai te destruir ou que vai te agregar. Aí cabe a quem escuta também filtrar. Porque tem os dois lados da moeda. Tem a pessoa que emite a mensagem e a pessoa que recebe a mensagem. E depende muito dessa questão de interpretação e de filtro. E realmente, no final, ao final dessa poesia de Alma Inquieta, que ele faz essas
esses questionamentos, essas indagações, ele deixa bem claro no final o que fica mudo, né? Na última estrofe, vocês podem perceber que depois que ele faz essa análise aí do que deve ser dito, do que deve ser calado, do que deve ser filtrado, e ele chega aí numa parada de conversa com consigo mesmo, né? E o que deve ser dito, o que deve ser dito. Então, é o que deve ser dito e o que deve ser calado. E isso é uma questão muito filosófica. Por quê? Porque o que fica mudo, né? O que fica mudo é uma coisa muito do âmago de cada um. Eu acho que é uma coisa muito peculiar de cada pessoa. Eu diria que quando o pensamento ferve aí, as pessoas vão muito de ímpeto, elas vão muito esboçando, né, os sentimentos e muitas vezes falam bobagens e bobagens que magoam e bobagens que ferem. Então, realmente, quando ele termina na segunda estrofe, perdão, na última estrofe, quando ele termina dizendo o que fica mudo, né? Eu vou voltar aqui no livro para vocês e para analisar justamente é, essa última estrofe de Alma Inquieta, desse trecho de Alma Inquieta, porque ele termina, depois de toda essa filosofia, de toda essa indagação, a ira, o sentimento da ira, da raiva, né, do ódio, como se estivesse espumando de raiva, né? Então a ira, o sentimento da ira. E a ira muda, quer dizer, ele está perguntando para si mesmo se a ira realmente muda e perguntando para a pessoa. E a ira muda? Ou seja, alguém que te causou ira, alguém que te causou ódio, aquela coisa que magoou assim na ferida mesmo. A ira muda? É uma questão aí para a gente pensar no nosso dia a dia, né, galera? Os anos passam. Ah, perdoei, tá, tudo bem, perdoou. Mas a ira muda? Ou ela realmente permanece no fundinho aí, escondidinho aí na pessoa? O asco mudo. Aí é o asco mudo. Aí já é uma coisa muito mais séria. O asco é um nojo, né? O nojo que você toma de alguém, que você toma das pessoas aí, ou de uma situação. Então, o asco, ele fica mudo. Percebam a diferença. A ira muda. Você está falando da mutabilidade da raiva, da mutabilidade com o passar dos anos da ira, do sentimento de ira, de ódio aí, né? Mas aí o asco e o nojo? O nojo fica mudo quando alguém, por algum motivo, te causa nojo. O nojo fica mudo ou você expressa aí 100% o seu nojo com relação a alguma situação, com relação a alguém? E o desespero mudo? O desespero fica mudo? As palavras de fé que nunca foram ditas e as confissões de amor que morrem na garganta. Por isso que eu acho que essa poesia ela é muito mais de indagação realmente metafísica realmente da vida, porque e as confissões de amor que morrem na garganta. O que você queria ter falado para alguém naquele momento único e que deixou de ser dito e que talvez você pense hoje em dia, se for revelado aí, ou se for falado, ou confessado aí, a pessoa não terá o mesmo padrão de importância que teria se tivesse dito ou se tivesse sido naquele momento, naquela época. Então, essa alma inquieta dele é uma parte muito mais filosófica do sim, do não, do deveria ter feito, do deixei de ter feito, compensa fazer novamente, não compensa fazer novamente, dizer, e as confissões de amor que morrem na garganta. Com certeza aí, né, galera? Muitas confissões de amor ficaram mortas e engasgadas na garganta. Isso aí com relação a todo tipo de amor, com relação a todo tipo de relacionamento, todo tipo de sentimento de pessoa aí. Eu separei para vocês também, tirando essa indagação de filosófica extrema aí de alma inquieta, né? Que eu acho a Alma Inquieta maravilhosa, porque a minha predileta e apesar das outras famosas, é a Alma Inquieta, justamente por causa dessas indagações aí. Mas eu separei para vocês Nelmeso del Camin,
que seria a tradução aí, né, no meio, ao meio do caminho, no meio do caminho, né? E essa é interessantíssima e famosa também, conhecida também para quem não conhece, tenho certeza que vai gostar. Vou declamar para vocês. Cheguei, chegaste, vinhas fatigada e triste. E triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada. E a alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida, longos anos presa a mim, a tua mão, a vista deslumbrada. Tive da luz que teu olhar continha. Hoje segues de novo na partida, nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face e tremo, vendo teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. A extrema curva do caminho extremo. Então, o que acontece? Nessa poesia, né, o meso del caminho, no meio do caminho, ele faz realmente uma declaração de amor aí. Por quê? Porque cheguei e chegaste. Quer dizer, chegaram juntos, né? Aquele momento de amor, né? De conhecer a pessoa, de casamento, de casar, de namorar, de estar juntos, de anos de convivência. Aquele momento, cheguei e chegaste, chegamos juntos, ok. Tinha alma de sonho povoada. E a alma de sonhos povoada, ele também tinha, né? Então, ambos tinham a alma aí repleta de sonhos, de realizações, de sonhos povoados. E conviveram aí durante um período. E reparem bem que nessa poesia ele não esboça exatamente qual foi o período de convivência. Então ficou um mistério no ar. Pode ser um namoro, pode ser um casamento, pode ser um amor aí que conviveram, pode ser um amor de verão, amor de inverno. Não tem assim um período certo, né? E paramos de súbito na estrada da vida. Aí, na segunda estrofe, ele já começa falando longos anos. Ou seja, no começo ele mantém um mistério aí, que pode ser curto, mas aí na segunda estrofe ele realmente fala que foi longos anos de convivência. Presa a minha tua mão. Ou seja, uma cumplicidade, uma dualidade extrema aí de um amor que de entrega realmente da luz que no olhar continha, né, de entrega total. E aí o que acontece? Acontece um rompimento, porque ele já começa aqui na terceira estrofe e hoje segues de novo. Na partida nem o pranto teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. Ou seja, intrinsecamente falando, nem o pranto teus olhos umedece, ele está esboçando aí que houve um rompimento abrupto, ou seja, da mulher para com ele. Porque se ele está enfocando que nem o pranto, né, os olhos dela umedecem, é porque realmente os olhos dele estão cheios de pranto ou com vontade de chorar aí. E ele termina, e eu solitário, volto a face e tremo. Essa parte do eu solitário, volto a face e tremo, eu acho interessante porque demonstra um total arrependimento aí, um total amor eterno, uma devoção aí à mulher, né? E eu solitário volto à face e tremo. Mas ao mesmo tempo, um solitário de voltar à face e tremer conclusivo ao saber aí que não tem mais volta, que foi algo que foi vivido e não vai ser e nem pretende ser e jamais será revivecido. Então, vendo o teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. É uma poesia muito forte. Eu acho que tanto para a mulher, né, quanto para o homem, não só amor homem e mulher aí, todo tipo, toda forma de amor que eu me refiro, com relação a términos de relacionamentos aí e com relação ao fim, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam diferente, as pessoas têm pensamentos opostos. Então, o que é o fim para você difere muito do que é o fim para mim. Então, nessa poesia, ele está fazendo justamente essa separação
essa separação, que é uma separação do amor aí, mas num sentido, eu diria que é um pouco catastrófico, porque a separação num sentido que ficou mágoa realmente, que não tem conserto e que por isso ele voltou a face, tremeu e a extrema curva, gente, a extrema curva do caminho extremo, eu acho que essa colocação ficou perfeita nessa poesia, ficou única, porque extrema curva? Porque é o lado que não tem mais volta, é aquele caminho que você virou, que você vira e adeus, au revoar, tchau, até outra vida ou até outra encarnação. Não tô falando de crença religiosa de maneira alguma, mas é aquela assim, até nunca mais, tá? Pra ser bem sincera, até nunca mais, na extrema curva do caminho extremo, né? É aquele momento que você vira, diz adeus e nunca mais vai conviver aí, nunca mais vai ter um tipo de relação, né? E nem de olhar para a pessoa. Então, o Olavo Bilac, ele é muito profundo, um autor que eu adoro, porque ele mexe muito com a alma humana, ele mexe muito com a sentimentalidade e com essas questões filosóficas aí que permeiam os pensamentos e o coração. E com esse subconsciente, que na verdade é um subconsciente escondidinho, é um subconsciente disfarçado de consciente, porque o que deixa de ser dito, o que pode ser dito, o que realmente fica calado aí no coração, e a questão do bem e do mal, é se a gente deve realmente ser polido nas palavras aí, no sentido do romantismo, no sentido do amor, ou deve ser de uma maneira que a polidez não traga arrependimento, né? Que a polidez traga essa sinceridade extrema e não fique engasgado na garganta. Eu poderia ter dito isso, eu deveria ter falado isso, mas se vocês pensarem num caráter, agora eu tô pegando aí no âmago da coisa, né? Se vocês pensarem num caráter mais intimista, e num caráter mais recôndito, secreto aí, né, do coração e do amor, das paixões, é impossível, pelo menos para mim, aos meus olhos de leitora, é impossível você falar tudo para alguém. É impossível. A gente sempre fala, mas sempre fica algo que deixou de ser dito e sempre fica algo que deixou de ser expressado. E o que causa em você, né, em vocês, algo que vocês deixaram de dizer? Isso causa algum tipo de remorso? Eu deveria ter dito, deveria ter falado, e ao mesmo tempo de alívio. Foi melhor não ter dito de tal maneira, foi melhor não ter falado. E isso depende muito da personalidade que vagueia aí de pessoa para pessoa. E aí, galera, vamos filosofar com Olavo Bilac. O que você deixou de dizer para alguém? O que deixou de ser dito? O que ficou engasgado na sua garganta? Foi bom ter deixado de dizer? Ou oposto? Foi ruim ter falado tudo? Mas se pensarmos a fundo, sempre fica algo aí escondidinho que deixou de ser dito. É a filosofia pesada de Olavo Bilac aí pra gente viajar e divagar pela poesia. Um buena geral para galera ligada no canal da poesia. E para quem gostou aí, eu indico que leiam atentamente, além aí, né, da obra completa dele, para quem quiser, leiam Profissão de Fé. Porque em Profissão de Fé é uma poesia que ele retrata muito, ele faz uma analogia, como lapidar as palavras, como construir as palavras de uma maneira que não seja rebuscada, mas que seja sensitiva, no sentido de tocar, de lapidar, é como se fosse um ourives realmente, como lapidar da criação para o papel, como lapidar do pensamento para realmente esse devagar, essa viagem que voa aí
para a escrita e para o papel. Então leiam Profissão de Fé de Olavo Bilac, que é maravilhoso. Ficamos por aqui, espero que tenham gostado. Realmente foi mais filosófico, mas é porque não tem como, né, galera, deixar de ser filosófico com um poeta tão indagador aí, e questionador dos sentimentos, da sentimentalidade. Um buenas geral pra galera ligada no canal da Poesia. Até a próxima! Olavo Bilac, o poeta que viajou entre o bem e o mal. O poeta que, com sua escrita polida, soube bem o que calou e o que falou, o que sentiu e o que ocultou. Buenas, galera!